É, a questão da gravação é fundamental, né? Que a gente vai deixar aqui salvo. E aí vocês depois vão tranquilamente acessar o material aqui da plataforma. E aí depois vocês vão recordar a aula, tá bom? Acompanhe também aí no roteiro de vocês. Eu queria iniciar a aula, já de imediato chamando aqui positivamente a atenção para o primeiro tópico que eu diretamente não mencionei aí no roteiro, tá? Mas vocês tranquilamente podem anotar que a gente vai fazer uma breve abordagem do contexto histórico acerca do surgimento do direito das famílias. Eu falei agora há pouco com a turma A, eu também pedi para eles acrescentarem na plataforma, da mesma forma como vocês estão, como vocês agora vão também fazer. E aí eu peço desculpa porque eu não tinha mencionado até então no roteiro. Mas aí vocês coloquem só um link relacionado a um breve contexto histórico, uma breve abordagem histórica do direito de família, tá? Para vocês relembrarem um pouquinho do estudo da história do direito, que eu acho que vocês também já devem ter estudado, tá? E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, perguntem. Podem me interromper na hora que vocês quiserem, porque eu, quando falo, me empolgo muito, vou embora, tá? E aí eu gosto de ser, às vezes, interrompido positivamente se vocês tiverem alguma necessidade de fazer perguntas. Fiquem à vontade, tá? Na verdade, vocês devem perguntar. E eu faço questão de responder, tá bom? Vamos lá, meus amiguinhos e minhas amiguinhas. Todo o cenário de interpretação tem na Grécia e na Roma o seu arcabouço inaugural, tá? Os senhores e as senhoras já estudaram isso lá na História do Direito, eu vou só fazer aqui uma retomada. Os berços das civilizações, Grécia e Roma, isso daí é fato e a gente não pode deixar de não mencionar, né? Precisamente em Roma, que é o início, né, a inauguração do direito, das ciências jurídicas, dos grandes jurisconsultos clássicos, tá? O piano e por aí afora, nós tínhamos uma mentalidade acerca do conceito de família. Uma mentalidade essa totalmente alheia à nossa vigente, sem sombra de dúvida, à interpretação atual, tá? Nossa mentalidade atual. Consequentemente, séculos e séculos já se passaram. Óbvio que nós temos que mudar. Isso daí todo mundo sabe disso. A família romana era uma família totalmente voltada para costumes místicos, tradicionais, tá? Vertentes, aparatos intelectuais que veneravam, cultuavam vários deuses, né? Nós tínhamos a presença de inúmeros deuses que permeavam todo aquele cenário. Isso eu estou levando em consideração o aspecto cultural e ideológico, tá? Mas no aspecto econômico, queridos, nós tínhamos uma sociedade inicialmente rudimentar, que vivia do seu próprio autossubsistência, né, da sua autossubsistência, do seu autoconsumo, né? Vivia de uma sociedade totalmente nômade, voltada para o nomadismo, né? Com técnicas rudimentares, como já havia mencionado, e que nesse arcabouço de cenário, as famílias surgem com esse propósito de tudo que ali fosse produzido deveria satisfazer o interesse daquela coletividade, de todos ali que fizessem parte daquele contexto histórico tradicionalista do seio familiar. Então, essas tradições, esses cultos, esses costumes místicos, né? Até porque até então a sociedade, principalmente na Grécia, né? Vivíamos num sistema de clãs, né? Uma sociedade totalmente voltada a pequenos grupos que viviam do seu próprio autoconsumo, da sua própria autossubsistência, como eu já havia falado anteriormente, era a vertente que nós observávamos dentro do conceito de família. Nós observávamos que era uma sociedade totalmente direcionada para esse atributo, tá? Tu não tinha preocupação de dividir grupos até então, mas tudo que tu produzisse deveria voltar para o anseio de todos, tá? Era uma coletividade tamanha que era difícil até então você singularizar os grupos, os elos de família, tá? E isso perdurou durante muito tempo, quer seja na Grécia, quer seja na Roma. Um fato curioso lá na Grécia, que os senhores e as senhoras já estudaram,
é que com o surgimento, o aperfeiçoamento dessas técnicas de produção, com o passar do tempo, as próprias polis, né? Você lembra das polis? Pois é, aquelas cidades, estados, elas começavam também a crescer, começavam a surgir. À medida que elas surgiam, que elas cresciam, é claro que os grupos de famílias também acompanhavam o mesmo crescimento, o mesmo desenvolvimento, para satisfazer o interesse também daqueles membros que ali começavam também a fazer parte. Então, olha só, o que até então eu produzia para o todo coletivo, agora eu começava a me ater, a me direcionar para determinados grupos isolados. Nasce aí as famílias, né? Eu agora vou ter que considerar aqueles elos, aqueles elementos que fazem parte daquele cenário, daquele contexto. Surge até a ideia de propriedade, né? Porque a propriedade até então era de todos, como já havia mencionado. Agora deveria ser uma propriedade privada, particular, e satisfazesse o interesse daqueles próprios interessados membros daquela família. Muito embora também nós não devamos esquecer, né, até coloquei aqui no material, e principalmente na Roma antiga, né, quem é que dominava os anseios dessas famílias? Quem era o comandante dessas famílias? Era o chamado pater família, né, o poder do exercício soberano da presença da figura masculina era aquele quem deveria ditar as regras, né, as normas propriamente ditas, perante todos aqueles que fizessem parte daquele cenário, daquele contexto. Tá? Então, por um lado, você estava aperfeiçoando as técnicas de produção, com o surgimento dessas polis, as famílias saíam daquela mentalidade tradicionalista do alto consumo, da autossubsistência, para paulatinamente fortalecer, melhorar, aperfeiçoar suas técnicas de produção, mas ainda tendo a presença desse comandante chamado pater família, que era o responsável em direcionar, em gerenciar, em manipular os interesses de todos. Eu utilizo até a palavra manipular porque ele era o responsável, ele dinamizava não só o funcionamento da família como um todo, mas também das condutas dos membros. Tu sabes que as mulheres, né, no passado, nessa época, não eram cidadãos, no caso cidadãs, né? Não eram considerados membros da cidadania. Pelo contrário, eram subordinados à vontade desse pater família. Tu já sabe disso, estudados isso em história, né? E automaticamente tudo que ali fosse direcionado deveria perpassar primeiramente pela vontade do chefe, que era esse comandante, tá? Então, dentro desse panorama, a família era uma família voltada ao interesse desse patriarca, que, por sua vez, este patriarca estaria subordinado à vontade do Estado soberano, quer seja o Estado greco-romano, né? Quer seja o Estado grego, quer seja o Estado romano. Tá? Era o que dinamizava as regras, tá? Os impostos pelos quais todos deveriam ali recolher em prol do interesse desse Estado, no caso, esse pátria família. Tá? Então, todo esse arcabouço, esse direcionamento, a família deveria estar atrelada, não deveria fugir dessa regra, desse raciocínio. Tá? Se eu tinha um comandante, mas esse comandante, por sua vez, deveria prestar submissão ao Estado propriamente dito, ao Estado romano, ao Estado grego, que dinamizava todas as ordens, que influenciava diretamente também no comando dessas famílias, no momento de produzir, no momento de disseminar todo esse arcabouço de interesses. Tá? Então, aqui no material de vocês, eu faço essas menções dessa transição do sistema de clãs, das famílias da autossubsistência tradicionalistas greco-romana para o surgimento das grandes cidades-estados, o aparecimento da propriedade privada, a individualização dos elementos, dos membros das famílias que começavam agora a se unir para satisfazer o interesse próprio, o interesse de cada um, todos submissos à vontade do patriarca, do pátria família, que, por sua vez, deveria também estar submisso à vontade do Estado, né? O dinamizador de toda essa influência propriamente dita. Então, era uma rede, né, de influência, de manipulações, tá? De submissões, melhor dizendo, para que todos ali fizessem parte desse cenário, desse contexto.
tá? O que eu também chamo a atenção aqui do material, que eu também repasso aqui para vocês, que eu já mencionei, a comunidade de clãs, já falei justamente do papel da mulher, submissa à vontade do pátria família, falei também da importância do Estado que regulava, que direcionava toda essa vontade desses membros dessas famílias, mas por favor, não esqueçam que isso automaticamente, com o passar do tempo, e o fato primordial foi principalmente já no final da queda do Império Romano, né? A tomada de Constantinopla posteriormente, tá? Aos poucos começa também algumas ideologias cristãs a serem difundidas naquele ambiente romano, principalmente, tá? Os cristãos começam a aparecer, aqueles que cultuavam o cristianismo, até porque tu já estudaste isso, eles eram totalmente alheios a essa sociedade, né? Eles eram considerados estrangeiros, né? Eles eram perseguidos, eles cultuavam naquelas sinagogas, as primeiras sinagogas começam a aparecer durante esse cenário, e ali viviam na clandestinidade, mas que com o passar do tempo começava a se fortalecer essa ideologia cristã, do cristianismo, tá? Principalmente já com o enfraquecimento do Império Romano. Aí nós inauguramos, né, queridos, a Idade Média, né? Te lembra disso? Professor, eu estou me lembrando das minhas aulas. Pois é, eu estou te dando aqui um lembrete das aulas de história. A importância das famílias nesse momento, tá? Nós saímos de um período clássico, antigo, e adentramos na Idade Média. E nós adentramos na Idade Média já fortalecendo a ideologia do cristianismo, tá? Através da regra do direito canônico. A Igreja Católica, com seu poderio ideológico, influenciando diretamente em todas as famílias. Ou seja, um raciocínio totalmente voltado para uma religiosidade. Nada que fosse feito fora de uma ideologia cristã deveria ser levado em consideração. Pelo contrário, era uma atitude pagã, contraria os interesses de uma ideologia, contraria os interesses divinos, né? Então você deveria ser automaticamente escravizado, né? Você deveria ser punido caso você não cumprisse com aquela ideologia cristã. Então as famílias elas deveriam estar submissas a essas ideologias, tá? Que durante a Idade Média praticamente perdurou. O casamento, já falando dessa entidade, muito embora nós vamos ter uma aula específica futuramente, mas trazendo aqui um rápido raciocínio, o casamento era o quê, professor, na Idade Média? Ele deveria assimilar esses costumes dessa ideologia cristã, né? Ele tinha uma natureza de sacramento, uma natureza sacra, tá? Se uma vez casados, você deveria permear com essa relação durante todo o seu estágio de convivência. Tá? Enquanto casado estivesse, você deveria dar perpetuidade a esta relação, ou seja, entre aspas, durante toda a vida, né? Olá, Saulo, boa tarde. Quer falar, Saulo? Pois é. Então, o casamento, ele deveria dar continuidade a todo esse raciocínio, tá? Ele, de uma certa forma, ele deveria estar arraigado a essa ideologia da igreja, tá? Nada que fosse feito fora disso deveria ser considerado propriamente dito. Então, isso nós observamos já no começo da Idade Média, tá? Ah, sem problema, Saulo. Se tiver alguma dúvida, sem problema. Bom, aqui eu trago uma seguinte informação. Com a chegada do cristianismo, inaugura-se, obviamente, fortalece essa religião oficial em toda a Europa medieval, né? Você observou isso. Os velhos costumes, né? As sinagogas se fortalecem, as capelas se fortalecem, os cultos religiosos, as famílias deveriam estar submissas à vontade divina da igreja. E o papel da mulher, né, professor? Até me fizeram essa pergunta. E o papel da mulher, professor? Como é que fica nesse cenário familiar na Idade Média? O senhor falou que na Idade Antiga, né? Sim, na Idade Antiga, submissa. Na Idade Média, a similitude continua, tá, gente? Ela ainda continua com a sua submissão dentro daquele aparelhamento, daquela manifestação, daquele contexto familiar. Só tem uma diferença, tá? Como eu falei para a turma anterior,
falo também agora para vocês. Na Idade Média, paulatinamente, a mulher ela começa a ganhar uma certa autonomia, tá? Como assim? Uma autonomia, inclusive, para educar a sua prole, para direcionar a sua educação, como já havia mencionado, para justamente ditar algumas regras, muito embora a palavra final ainda seria desse pater-família, que ainda perdura durante a Idade Média. Mas a grande diferença é que, aos poucos, né, o sexo feminino, mesmo que ainda não fosse considerado membro de uma sociedade direta, tá? Mas começa a fortalecer o papel justamente da educadora naquele ambiente, tá? Ou seja, eu posso também dar a minha opinião para dinamizar a educação daquela minha prole. Então, isso já começava a ser observado nesse contexto prévio da própria Idade Média, né? Isso é bem interessante a gente não esquecer, tá? Mas a grande similitude, como já havia mencionado também, é que ainda ela estava submissa à vontade do marido, tá? E aí foi durante muito tempo, isso perdurou. Somente já com as revoluções posteriores, que daqui a pouco eu vou comentar, as revoluções ideológicas, já começa a dinamizar os movimentos feministas e aí começa a equilibrar as ações, tá? Então, resumindo, aqui na Idade Média, nós tivemos o casamento como uma vertente única e exclusiva, a única entidade notoriamente reconhecida, cuja natureza era sacra, né? Voltada para uma religiosidade exacerbada nos moldes tradicionais ideológicos trazidos pela própria igreja. Tudo que a igreja determinasse tinha que ser cumprido dentro da esfera dessa entidade matrimonial, pelas quais os cônjuges deveriam não fugir essa regra, tá? E é claro que, como eu já havia mencionado, esse sacramento, essa união de esforços, tá? Esse pacto ideológico não deveria fugir à regra dentro desse contexto, tá? A família totalmente organizada, arraigada ainda pela presença masculina e que não deveria fugir desse raciocínio, tá? E olhando aqui no material, outra coisa importante que eu quero repassar aqui para vocês, essas informações importantes, tá? Ainda dentro desse contexto histórico. Para quem chegou agora, eu pedi encarecidamente para que vocês mencionassem só um link, breve contexto histórico acerca do nascimento do direito de família, tá? Seria o número um. Eu peço desculpa porque eu não digitei isso no material, mas eu estou informando aqui para vocês e está sendo gravado, tá, gente? É uma breve contextualização para que a gente se situe no tempo até chegar atualmente, tá? O conceito de família. Ainda na Idade Média, meus amigos, nós tivemos o aparecimento da política do assistencialismo, tá? Por favor, não esqueçam disso. As famílias que outrora, lá na Idade Média, elas foram organizadas com base na ideologia cristã, mas elas deveriam ser organizadas não só para cultuar a religiosidade cristã, mas, acima de tudo, para prestar assistência, dever de cuidado direcionado para aqueles mais necessitados que assim necessitassem, tá? Quem são esses necessitados que necessitavam de ajuda, né? Aqueles que precisavam de quê? De um aparelhamento, de uma assistência, de uma ajuda voltada aos alimentos. Os pobres, né? A igreja mesmo estimulava isso. Você deveria formar os membros, propriamente dito, formar as famílias, mas com o intuito de ajudar aqueles carentes economicamente, carentes ideologicamente. Vamos cultuar esses povos, né? Vamos transmitir a eles a ideologia do catolicismo, tá? A manifestação divina, e não apenas oferecer, por exemplo, um pedaço de pão, um vestuário propriamente dito, tá? Então eu chamo a atenção de vocês, assim como eu informei para a turma anterior, que o propósito também do cristianismo durante a Idade Média, as famílias, elas também deveriam ser organizadas para dinamizar esse assistencialismo, tá? Ou seja, nasce o assistencialismo para que eu, uma vez estabelecido naquele meu elo familiar,
mas que, por outro lado, eu prestasse esse compromisso de ajuda mútua para o meu semelhante, que era a proposta pela qual a ideologia cristã estava defendendo. Tá? Tudo com base em um pensamento sacro. A família deveria formalizar com esse propósito único, exclusivo, tá? Durante já o começo da própria Idade Média. Eu deveria prestar os alimentos, como já havia falado, vestuário, até armas, se fosse o caso, para a defesa pessoal e por aí afora, tá? Então isso é bom deixar bem claro onde é que nasce o contexto do assistencialismo, né? Influenciado pelos próprios dogmas da própria Igreja Católica, que influenciara as próprias famílias propriamente dita. Tá? Então não bastava somente unir os esforços das vontades daqueles indivíduos naquela família, mas eu também tinha que ter o propósito de ajudar os semelhantes com base nesse raciocínio trazido pela própria ideologia cristã, tá? Que aí não podia também fugir dessa regra, tá certo? Além disso, ainda na Idade Média, eu tinha que formalizar, organizar, fundar essas famílias. Todo mundo já sabe, preso aos anseios de uma ideologia cristã, mas eu também não podia fugir à regra da chamada procriação, né? Inclusive com bases doutrinárias bíblicas. Tá? O casamento, por exemplo, né? Essa entidade, indubitavelmente, ela deveria estar arraigada, formalizada, contextualizada, direcionada para a procriação propriamente dita. Então, onde eu quero chegar numa linguagem mais simples, direta possível para os senhores e para as senhoras, né? À medida também que eu formava essas famílias, eu não podia deixar também de não procriar. Na verdade, era a verdadeira finalidade, né? O sinônimo da procriação. Quanto mais filhos, indubitavelmente, assim eu tivesse, seria até melhor para organizar, para proporcionar a sobrevivência daquela própria entidade. Era uma natureza subjacente, era um propósito, era uma finalidade imediata. E a igreja também defendia isso, né? Você tinha que estar subjugado à vontade de um Deus divino, né? De uma vontade, de uma força superior divina. Eu falei Deus até no singular, diferentemente dos romanos, que cultuavam os deuses, né? Então você deveria estar subjugado à vontade de um Deus divino para a Igreja Católica, mas ao mesmo tempo não fugindo à regra de desenvolver, dinamizar essa procriação. Tá? Então, quanto mais filhos, porventura, aquele casal, uma vez sacramentado seu matrimônio, na influência daquele casamento cristão, mais voltado obrigatoriamente para gerar filhos. Por que, professor, tinha que gerar filhos? Porque era um sinônimo de sobrevivência. E isso, por incrível que pareça, perdurou durante séculos. E ainda por cima, vocês sabem onde eu vou chegar, ainda perdura, sim, algumas famílias tradicionais atualmente. Sabe disso, né? Professor, é uma alternativa para garantir futuramente, quando eu chegar na idade adulta, né, na velhice, esses filhos, eu espero que me ajudem, né? Até a Constituição, ela remete, lá no artigo 229 da Constituição, não sei se vocês chegaram a ler a Constituição, mas tem uma regra lá que informa, né? Os filhos, ao atingir a sua maioridade, deverão prestar todo o compromisso, auxílio material para os seus pais já na velhice. E quanto na idade tenra, né? Os pais devem garantir essa sobrevivência e os filhos, ao atingir a maioridade, devem retribuir. Então, isso tudo é fruto de um reflexo de uma cultura cristã que defendia a ideia da procriação, sobre os ditames bíblicos também, diga-se de passagem. Tá? Então, a Idade Média ela inaugura esse raciocínio dentro de um seio familiar que deveria estar atrelado para essa natureza da procriação da prole. Tá? Então, onde eu quero chegar com vocês? Resumindo, na Idade Média, essa influência do cristianismo, cuja presença de uma igreja católica de natureza forte, né? Exorbitante, que era a palavra que eu queria mencionar, era uma realidade que a gente não podia fugir, tá? Que ditava as regras para
o dinamismo do funcionamento daquela família propriamente dita, e isso perdurou praticamente durante toda a Idade Média. Apesar, como também já havia falado para vocês, que o papel da mulher, paulatinamente, começava também a apresentar uma certa importância na sociedade, né? A divisão das tarefas pelas quais elas, aos poucos, começavam a assumir dentro daquele elo familiar, principalmente na educação desta prole, propriamente dita, e na divisão dos afazeres domésticos, que era, sem sombra de dúvida, também uma realidade que não podia deixar de não ser mencionada, tá? Claro que, ainda na Idade Média, prevalecia todo aquele poderio, né, da influência do pater família, desde a da Grécia e da Roma Antiga, mas que avança ainda durante a Idade Média, tá? Já na Idade Moderna, essa aqui é bem curiosa, né? Na Idade Moderna, vocês estudaram que aos poucos a Igreja Católica começava a perder o seu poderio, a sua influência na sociedade, porque ela começava a se sentir incomodada com os chamados movimentos protestantes, né? Surge a velha reforma protestante, né? Os movimentos que começavam a surgir, principalmente lá na velha Europa, né? Nos Países Baixos, né? Anglo-saxônicos. Ali começavam a surgir novas ideologias que começavam a afrontar a Igreja Católica. Exemplo clássico disso é quando algumas famílias começavam a se formar com base, acreditem, em alguns casamentos até não cristãos, como eram costumeiramente conhecidos os casamentos clandestinos, tá? Começava a surgir esses casamentos clandestinos. Por que a palavra clandestino, professor? Porque você não recebia o sacramento propriamente dito. O sumo sacerdócio não era realizado. Todos aquelas ideologias, né? Todas aquelas performances, todos aqueles cultos, tá? Fugia essa regra, né? Para esses movimentos protestantes. Então tu percebes que aos poucos esses casamentos, essas famílias, nascem de um contexto extra-cristão, extra-cristianismo, né? Que para a igreja era heresias, né? Deveria ser condenado indubitavelmente esses elos dessas famílias, tá? Então, dentro desse panorama, os movimentos protestantes eles afrontavam os dogmas da Igreja Católica, tá? Mas, por outro lado, nós tivemos até um bom êxito, né? Nós tivemos até uma importância porque novos pensamentos ideológicos começavam também a ser estudados, analisados, que isso refletia a tal ponto de novas manifestações comportamentais deveriam também agora ser levadas em consideração dentro desse contexto, tá? E não apenas aquela predeterminação que a igreja ali deveria, de uma certa forma, estipular. Então, a Idade Moderna, ela surge, ela é inaugurada com essas reformas protestantes, esses movimentos que afrontam diretamente a Igreja Católica, que vão refletir, né? Indubitavelmente vai refletir naquele contexto familiar, tá? Como eu já falei anteriormente para os senhores, como exemplo, esses matrimônios pagãos considerados para a Igreja, né? Não matrimoniais propriamente ditos, clandestinos, mas que tiveram uma grande importância, porque proporcionaram novos costumes, né? Novas condutas que deveriam ser seguidas, tá? E outra coisa importante na Idade Moderna, dentro do seio familiar, o que também ajudou as famílias a adquirirem novos costumes, novas ideias, novas condutas, professor? É que também durante a Idade Moderna, gente, paulatinamente nós saímos daqueles concílios, né? Daquelas reuniões eclesiásticas, daquelas ideologias, daqueles velhos dogmas da Igreja Católica, e paulatinamente, paralelamente, começaram algumas legislações civis a serem dinamizadas, a serem formalizadas, criadas. Que bom, né? Então, o aparecimento de alguns códigos, né? Código napoleônico, posteriormente, Código Civil inglês, tá? Código da Prússia. Queridos, esses códigos foram de suma importância, porque trouxeram regras específicas direcionadas para todo o aparelhamento
acompanhamento do funcionamento da entidade familiar. Agora as famílias poderiam se organizar, raciocine junto comigo, as famílias poderiam se organizar se subsidiando desses determinados códigos. E não apenas daqueles velhos dogmas trazidos pela igreja. Então, eu tinha opções, né? Eu tinha novas leis a cumprir, eu não ia somente cumprir com o que a igreja achava que deveria ser feito. Agora eu tinha novas ramificações a seguir. Isso era muito bom, queridos. Eu acredito que isso seja uma das grandes vertentes trazidas pela Idade Moderna. O surgimento desses grandes intelectuais que começavam a pensar o direito, tá? Principalmente o direito germânico, tá? O direito inglês, que tivemos um grande crescimento durante esse momento da Idade Moderna. Esses intelectuais que começavam a cultuar, a pensar como deveríamos, por exemplo, organizar uma família com base em uma codificação específica. Eu acho que isso daí foi uma cartada bem interessante, que afrontou a igreja, né? A igreja agora se viu praticamente isolada, porque tu imaginas que à medida que cresciam essas ideologias, esses códigos que afrontavam diretamente a igreja, que a igreja os considerava até anticristãos, mas, por outro lado, o direito das famílias começava também a se fortalecer. As famílias, como eu já havia mencionado, elas encontravam essa base de sustentação ideológica. Então, na Idade Moderna, né, nós tivemos muito essa preocupação, essa formalização do sistema de codificação internacional, posso dizer assim, que contribuiu para novas ideologias, para formalizar, fortalecer o crescimento das famílias. Eu achei bem pertinente isso durante a Idade Moderna, tá? Já na transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, Revolução Inglesa, Revolução Francesa, isso aí com relação ao aspecto social, né? E o aspecto cultural, o iluminismo, foram a tríade, eu posso até considerar como uma tríade, tá? Também não vamos descartar a Revolução Americana, né? A independência das 13 colônias da América, a gente também não pode descartar. Foram fundamentais, porque agora contribuíram para proporcionar também um novo conceito, uma nova ideologização para as famílias. Por que esses movimentos são importantes, professor, para dinamizar uma nova conduta nas famílias? Porque eles começavam a defender o sujeito. Eles defenderam o sujeito. Eles defenderam a ideologia da própria dignidade do homem. O iluminismo é uma prova disso, né? Da luz, a ideia do aclareamento das ideias, das informações, das condutas, da performance do sujeito do direito. E, paralelamente, influenciou os movimentos sociais. Então, é importante que a gente não esqueça que agora começava-se a pensar na ideologização do próprio sujeito que compõe aquela família. A gente também não pode esquecer até também da Revolução Industrial, né? As novas técnicas de produção, né, que começavam a se dinamizar. A gente sai daquela ideia de autossubsistência, a gente sai daquela ideia de produção eminentemente somente agrícola, e a gente agora vai dinamizar essas novas técnicas trazidas lá na Revolução Industrial Inglesa. As cidades também começam a se aparelhar e as famílias também se multiplicam nesse aspecto e assimilam essas novas condutas. A ideia de famílias que desenvolvem suas produções e ao mesmo tempo vão comercializar com outras famílias. Que interessante isso. Então, percebam que nesta transição da Idade Moderna para a contemporânea, Revolução Industrial, francesa, inglesa, americana, dentre outras, o que nós obtivemos ali, gente? Nós obtivemos agora, finalmente, a defesa de família e do sujeito que assim irá compor. A defesa dos sujeitos, dos elementos que vão compor aquela família. Os movimentos feministas também foram reflexo disso, né? Aos poucos, as mulheres começavam agora a serem consideradas também chefes de família, tá? Todos esses movimentos, já agora na idade contemporânea, que o arcabouço, já no pós-guerra, né?
Em 1948, vocês sabem que nós obtivemos a Declaração Universal, já após a Segunda Guerra, juntamente com outras convenções, tá? Convenção dos Menores, Convenção de Viena e por aí afora. Todas essas convenções, elas foram de suma importância para dar um novo conceito de família, que é o que hoje nós defendemos, que está arraigado, né, naquele velho tripé francês da defesa da revolução, da liberdade, igualdade e fraternidade, né? E a gente traz aqui para a nossa legislação pátria. O Brasil também acompanhou esse dinamismo, esse desenvolvimento. Nós saímos de uma velha oligarquia, né, do século XIX e XX, patriarca, né, totalmente autocrática, voltada aos interesses daquele coronel, e automaticamente, com o passar do tempo, já com a Constituição vigente, muda-se esse paradigma, quebra-se esse paradigma. Na verdade, meus amigos, nós não vamos fugir da ideologia internacional. Nós somos reflexos dessas ideologias internacionais. Tá? Tudo que realmente aconteceu no nosso contexto nacional é fruto dessas mudanças do contexto internacional. Tá? A diferença é que após a República, mesmo que nós alteramos, né, no caso, nós alteramos a forma, o regime de governo. Saímos do Império e adentramos na República. As famílias, elas ainda continuavam cultuando os moldes burocráticos, aristocráticos, né, autocráticos. A gente tinha que levar em consideração somente a vontade do gênero masculino, semelhantemente ao que acontecia também lá na Idade Média. Tá? Então não tinha muita diferença. Tá? Agora, é claro que com o passar do tempo, pós-Era Vargas, início de ditaduras, movimentos feministas, movimentos culturais, aí começavam-se as famílias a levar em consideração, a entender o papel de destaque dos membros que vão compor aquelas famílias. Né? E vai levar em consideração a vontade desses membros. Precisávamos agora de uma Constituição que viesse atualizar isso. Foi quando surgiu a nossa vigente Constituição, que ela foi influenciada por esses próprios movimentos internacionais, que eu já mencionei, o principal deles, a Declaração Universal. Então, esse resumo que eu faço, eu fiz só uma breve contextualização histórica, que isso daí é uma matéria específica da história do direito, mas eu quero que vocês não esqueçam onde nós podemos encontrar o novo conceito de família. Nós podemos encontrar um novo conceito de família já nesta fase de transição da velha oligarquia tradicional, né, da manifestação da aristocracia, do coronelismo, do casamento, que era até então a única entidade que deveria ser levada em consideração, já trazendo aqui para a nossa legislação pátria, e adentrando finalmente já na era Constituição vigente. Porque agora nós não temos somente o casamento, né, professor? Nós temos novas entidades, surgem novas entidades. A União Estável, que era uma mera sociedade de fato, que era, antes de se tornar União Estável, era ilegal, era uma relação alheia, combatida, não era reconhecida. Depois, a monoparental, são entidades que surgem, que são trazidas pela Constituição vigente, que eu vou comentar muito mais dessas entidades logo, logo. Agora, a cartada principal, trazida pela Constituição, é principalmente a defesa da dignidade da pessoa humana, né, gente? Já havia mencionado. Vocês leram o artigo 1º? O artigo 1º, inciso 3º, é um dos primados, né? A defesa da própria pessoa, da sua essência, né? É um dos princípios também que deve ser levado em consideração a autodeterminação dos povos, tá? Tudo isso, a nossa Constituição, ela foi influenciada. E influenciou as famílias, tá? O papel de destaque, finalmente, igualou a vontade do homem e da mulher. Isso é inédito, porque nós tínhamos até então a presença da autocracia masculina e hoje temos agora a igualdade, a isonomia, tá? Agora, professor, tudo é perfeito? Claro que não. O que nós temos hoje, queridos? Nós temos hoje alguns desafios ainda a cumprir. O Código de 2002, o vigente Código Civil, claro que ele foi publicado já em 2003, tá? Passou a vigorar.
Mas ainda tem, sim, desafios a cumprir. Principalmente no que tange a formalização, o reconhecimento de algumas entidades familiares, que logo logo também vou comentar posteriormente. Mesmo que atualmente nós já vivamos essa realidade, tá? Por exemplo, as famílias homoafetivas, multiparentais, anaparentais, isso eu vou comentar logo logo, não se preocupem, já são realidades, mas precisam de formalização, precisam de legalização. E o nosso vigente código ainda, infelizmente, não ratificou, pelo menos até o presente momento. Mas vamos acompanhar o desenrolar da carruagem, a gente coloca entre aspas, né? Porque existem já projetos de lei para a gente tentar elevar essas entidades que vivem hoje na clandestinidade para que futuramente elas venham a ser reconhecidas legalmente, que é um desafio, tá? Trazendo aqui finalmente para o roteiro de estudo dos senhores e das senhoras, professor, pensei que você não fala no roteiro. Sim, eu vou agora iniciar por ele. Tudo isso que eu falei só foi um breve contexto histórico, tá? Agora, olhando aqui para o roteiro, eu estou olhando aqui para o meu roteiro e vocês vão passar a olhar também, eu menciono aí um conceito, uma regra geral, né? O direito de família, que ainda muitos livros ainda mencionam essa nomenclatura, porque de família, família singular, da ideia soa somente uma única entidade, né? Casamento. Mas sabemos que não é somente isso a vertente principal. Nós devemos levar em consideração o direito das famílias, das variadas entidades que vão, juntamente com o casamento, apresentar os seus mesmos efeitos jurídicos. Não vai ter nenhuma diferença, tá? Mas aí no material eu apresento esse contexto do casamento, esse breve contexto. Claro que nós vamos ter uma regra, uma aula específica dele, não se preocupem, tá? E aí, justamente, eu falo aí para vocês, né, que leve em consideração relações pessoais e econômicas, não é isso que está escrito aí? Dissolução, união estável, relações entre pais e filhos, ou seja, o casamento é uma entidade significativa. Sempre fora, eu utilizo até o verbo mais que perfeito, sempre fora, desde a Grécia Roma Antiga até o presente momento. Mas não pode somente ser casamento, né, professor? Não, não é só ele de entidade. Daí, a Constituição vigente tem inaugurado novas entidades, união estável e a entidade monoparental. E hoje se discute novas, tá? Depois eu vou comentar isso com vocês. Mas o que eu chamo a atenção aqui no material para vocês é que o novo conceito de família, meus amigos e minhas amigas, deve estar em consonância, eu coloco aqui o número 3 no meu dedo, tá? Deve estar em consonância com três principais elementos ou relações caracterizadoras desse instituto. Eu vou levar em consideração que, para nós entendermos a verdadeira eficácia do atual conceito de família, por gentileza, esses elementos, estas relações, não devem deixar de ser consideradas, tá? Professor, torne mais claro, vou falar mais simples possível. Estas três relações, bora ler comigo? Eu vou colar aqui do material. Relações pessoais, não é isso que está escrito aí? Relações pessoais, patrimoniais e assistenciais. Professor, você está onde? Eu estou aqui no item número 1, tá? Essas três relações, está aqui o meu dedo, ó, três, elas dinamizam o funcionamento do Instituto do Direito de Família vigente. Tudo bem? Tá? Eu preciso dessas três relações, dessa relação tríade, para dinamizar o funcionamento do estudo do direito das famílias. Eu já coloco no plural porque eu estou com esta nova nomenclatura. Mas tudo bem, direito de família, tá? Cada uma vai ter uma significância, cada uma vai ter uma importância fundamental, bom? Olha, eu só digo uma coisa aqui para vocês. Dentre essas três relações, a relação pessoal é a mais importante, queridos. Atualmente, a relação pessoal é a mais importante. Tudo bem? Por quê, professor?
grifa aí no teu computador, grifa aí no teu material, se tu imprimiste, a nomenclatura pessoal. Dá ideia de quê? Pessoa, óbvio. Dá ideia de quê? Sujeito. É de natureza personalíssimo. Te lembra que eu te pedi aquele dever de casa? Para tu leres o artigo 11 lá do Código Civil? Direito de personalidade? Só para relembrar, né? Tu te lembra do direito de personalismo? São direitos intransmissíveis e renunciáveis. Pois bem, a relação pessoal, gente, é a principal relação porque ela defende os sujeitos componentes desse elo familiar. A relação pessoal, ela já está nos informando. É como eu vou dinamizar, como é que eu vou me correlacionar, por exemplo, entre pai e filho, dentro de um contexto. Mútua segurança, mútuo respeito, tá? O papel de cada um naquele elo familiar, os direitos e deveres. Tudo bem? Então, a relação pessoal, ela considera a solidariedade e a afetividade, anota, não olha só para mim não, anota. A afetividade e a solidariedade como elementos propulsores para que essa relação pessoal possa ser formalizada com bom êxito. O afeto, né? É preciso ainda explicar isso? Não, né? É o amor próprio, né? A solidariedade, né? A cooperação, tá? Essa mudança de interesses. Que é ser solidário, gente? É a mútua, né? É a mútua ajuda, tá? Então, a relação pessoal deve ser considerado como principal elemento do novo conceito de família, o que não era. No passado, na Constituição, não digo nas constituições anteriores, nos códigos anteriores, sabe qual era a principal relação que era levada em consideração? Relação patrimonial, né? Óbvio. A família principal que era considerada era aquela que detinha a maior dote de natureza econômica, maior patrimônio, valor financeiro, maiores cotas monetárias, tá? Quanto mais bens materiais aquele elo familiar obtivesse para si, mais poderosa, imbatível seria aquela família, perante principalmente aqueles que a compunham, né? Então, para o cenário tradicionalista, burocrático, aristocrático, patriarca, né? Era a relação patrimonial a principal vertente, que não deveria deixar de ser considerada. E hoje não, tá, queridos? Professor, mas a relação patrimonial não é importante? Sim, eu não estou dizendo que a relação patrimonial hoje não seja importante. Ela continua. Até porque nós precisamos, por exemplo, dos alimentos, né, gente? Nós precisamos, por exemplo, dos regimes patrimoniais. Nós precisamos, por exemplo, do reconhecimento das filiações, tá? Mas não é o principal elemento. Hoje se valoriza o sujeito. E no passado se valorizava o bem, o dote patrimonial. Coisas distintas, são coisas totalmente antagônicas. Mas hoje a relação patrimonial ela é complementar. Ah, professor, esqueci. Anota, não tem problema, eu te aguardo aí. Eu sei que tu já anotaste. A relação patrimonial ela é natureza complementar. Ela não é mais uma relação principal, como outrora era considerado. Tá? Ela precisa estar associada à relação pessoal, para que assim possa produzir os seus efeitos. Tá? Então, professor, exemplos de relações patrimoniais é justamente a defesa dos regimes de casamento, né? A defesa dos alimentos, a defesa justamente do exercício propriamente dito dos conviventes, daquela união estável, tá? Direito ao exercício ao nome, registros civis. São tantos exemplos que a gente fica até meia-noite. O negócio jurídico propriamente dito,
tá? Qualquer tipo de negócio, alienação pura e simples, compra e venda, locação, tudo isso não é importante primordialmente para o novo conceito de família. Eu não posso dizer que não possa deixar de ser considerado. É, mas não é o principal elemento caracterizador. A natureza é complementar. Eu preciso primeiramente valorizar o sujeito, os elementos, os membros, para que aí sim eu venha acrescentar os seus acessórios, dentre os quais está esta relação de natureza patrimonial. Tá? E não vai fugir também a regra, a relação assistencialista. Te lembra do assistencialismo que eu já comentei, né? Surge na Idade Média. Dever de cuidado, dever de prestar um compromisso, de gerenciamento, de ajuda mútua. Te lembra, né? A essência da natureza assistencialista. A nomenclatura assistencialismo é eu ter a preocupação de ajudar o meu próximo, com aquela finalidade específica, com aquele negócio jurídico, com aquele ato específico a qual estou visando, tá? Então, exemplos, professor, de relações assistencialistas atualmente, no cenário atual, dentro do direito de família. Nós temos o exercício da tutelagem, né, da tutela, o exercício da curatela, tá, gente? A própria adoção também, as famílias substitutas, tá? O exercício da guarda, tá? Então, o assistencialismo, ele também não pode fugir esse regramento. Ele não pode estar distante do novo conceito de família. Pelo contrário, ele tem que estar próximo a esse novo contexto, tá? Uma coisa eu te garanto, todas essas três relações não podem ser analisadas de forma isolada. Isso cabe até uma observação, né? Ah, professor, repita. Repito, não tem problema. Essas três relações não podem ser analisadas de forma isolada. Elas devem ser analisadas de forma concomitante, unidas, juntas ao mesmo tempo, tá? Elas têm que estar associadas uma à outra. Eu vou te falar uma coisa: quando uma dessas relações sofrer ou vier a sofrer algum prejuízo, indubitavelmente que a outra ou as demais relações também vão sofrer prejuízos na mesma sequência, na mesma circunstância. Exemplo, professor, claro. Tu imaginas, por exemplo, se eu deixar de prestar um alimento para o meu filho, eu sou o pai do Arizinho, tá? Eu tenho um compromisso com ele. Primeiro, o exercício do poder familiar, né? Então, se eu deixar de prestar o alimento é o quê? Natureza patrimonial. Eu deixei de prestar esta relação de natureza patrimonial. Isso vai trazer reflexos na minha relação pessoal com meu filho, ou seja, o meu exercício de direito do poder familiar. Eu estou quebrando com um desses vínculos dos meus deveres de prestar o exercício do poder familiar, propriamente dito, que aí eu já estou prejudicando a relação pessoal, né? E o afeto também já é reflexo disso, porque vai criar sentimento de mágoa, de tristeza, de repúdio nesse meu filho, que é muito sério isso. Olha aí a relação pessoal também sendo prejudicada, né? E é claro, né, queridos, o assistencialismo que é o nexo causal. É o dever de cuidado, né? É o meu, propriamente dito, o meu compromisso de ofertar esses alimentos, tá? Então, a relação pessoal é o respeito. A relação assistencial é o dever de prestar o quê? Os alimentos, tá? Então, tu tens sujeitos, tu tens o objeto e tu tens o nexo causal, que é o assistencialismo, que é o dever de prestar este compromisso, essa assistência dentro dessa relação entre pai e filho. Então, uma coisa prejudicou a outra. E aí, professor, o que eu tenho que fazer? Chorar? Não, tu vai ter que buscar a tutela jurisdicional, né, gente? Tu vai ter que buscar a presença de um Estado, né, jurisdicional para que venha tentar reequilibrar
essa tríade, essas relações. Porque pelo simples fato de uma ter sido prejudicada, as outras demais também sofreram influências negativas, também foram desvirtuadas. E aí eu vou ter que buscar o auxílio do Estado jurisdicional para tentar reequilibrar essas três relações. Tá? Até aqui, eu estou me fazendo entender, está tudo tranquilo. O meu povo da turma do direito civil, turma B de bola, está tudo bem. Vou falar pelos nomes. Está tudo bem. Amanda, Ana, Daniela, Isabela também, Lucas, Lucivaldo, Marcos, Saulo, o que mais? Estou me fazendo entender, meus amigos. Eu me empolgo, eu vou embora, eu não estou vindo. Tá tudo ok? Eu posso tomar uma aguinha? Tá? Já tomei. Beleza, tá? Beleza, tudo very good, valeu, Vinícius, tudo excelente, gostei do excelente, tá? Vou fazer igual aquele personagem do Chico Anísio, nem tanto, mestre. Ei, eu queria falar uma coisa aqui pra vocês, posso? Já falei, vou falar agora. Eu não sei se tá no material, deixa eu colar aqui, gente, no material, não sei se eu coloquei, deixa eu ver aqui. Ah, tá. A divisão do estudo do nosso direito de família, tá? Ele é dividido em 4 partes. Uma questão só didática, para que a gente não se perca. O que nós vamos estudar futuramente? A gente vai iniciar pelo direito matrimonial, tá? Depois a gente vai direcionar para o direito convivencial. O que é direito convivencial? O estudo dos companheiros da união estável. Tem gente que já está torcendo para que eu não inicie essa aula, tá? Estou brincando com vocês. Tem o direito parental, que é o direito parental, relação de parentesco e filiação, quem é quem naquela relação, tá? E o direito assistencialista, que eu acabei de mencionar, o dever de cuidado, de prestar toda a necessidade do auxílio material, etc. Que o direito assistencial leva em consideração o exercício da tutela e da curatela, e da adoção e da guarda. Tá? Eu estou falando isso para vocês porque é uma forma didática. Como é que nós estudamos o estudo. Legal, né? Como é que nós estudamos o estudo? Bacana, né? Do direito das famílias, tá? É dividido em 4 partes. Só para vocês não esquecerem, tá bom? Pois bem, o que eu quero falar ainda para vocês, eu quero igualar vocês à turma A. Eu não gosto de deixar ninguém por baixo, eu gosto de fazer tudo de uma forma em equilíbrio. É o objeto de estudo do direito de família, tá? Eu quero que vocês, por gentileza. Ah, tá, eu vou repetir, Saulo. Nós temos 4 direitos que nós vamos estudar, tá? Direito matrimonial, que é o direito do casamento, que inicia a partir do 1513. Depois a gente vai comentar. 1513, gente, não, 1511. Desculpa, porque eu não posso gravar todos os artigos, tá? O direito do casamento inicia a partir do 1511. Depois que a gente pular o casamento, a gente vai para a união estável, que é o direito convivencial, que é a segunda parte. Cadê a câmera? A segunda parte, tá? Depois a gente vai para o direito parental. Direito parental, relações de parentesco e filiação. E a gente fecha o estudo do direito de família, que é a quarta e última parte, falando do estudo da guarda, da adoção, da tutela e da curatela. Tá? Então, de uma forma didática, nós temos 4 livros do direito de família. Não gosto de pronunciar muito esse nome de família. O direito das famílias. Tá? Nós temos 4 livros, tá certo, Saulo? E aí, todos vocês estão convidados a estudar esses 4 livros comigo, tá bom? Ó, eu queria que vocês grifassem aí, dá para grifar? Quem tiver aquela caneta, né? A palavra objeto é o item número 2. Eu tô no item número 2, tá, gente? Eu tô aqui, ó, tô colando, tá? O item número 2. Mentira, eu tô olhando aqui o roteiro que eu mandei para vocês, tá bom? Essa palavra objeto é sinônimo de conteúdo que se propõe o direito de família propriamente dito, tá? Chegou a hora de nós observarmos como é que nós podemos conhecer, situarmos-nos perante as nossas famílias. Como é que as nossas famílias agora elas podem ser compreendidas? Traduzindo em miúdo, eu vou facilitar ainda mais o raciocínio.
Professor, a minha família, por exemplo, ela apresenta esta modalidade. Eu faço parte desse cenário, tá? É uma forma doutrinária, tá, gente? Eu vou logo, uma linguagem coloquial entre aspas, dar o papo aqui para vocês. Não existe essa regra na lei. Isso é doutrina, tá bom? Beleza? Eu quero que vocês entendam que esta regra aqui, ela é fundamental, ela vai servir muito quando nós estudarmos, por exemplo, as relações de parentesco, o estudo da guarda, da adoção, porque aí a gente vai conhecer que contexto é esse dessa família. Se é um contexto muito amplo, se é um contexto somente meramente amplo, ou se é um contexto restrito, tá? Então, repito, o objeto ou conteúdo é uma forma pela qual você vai reconhecer aquele seio daquela tua família, tá? Isso. Beleza, Vinícius. Então, só para repetir, atendendo a seu pedido, o objeto ou conteúdo é a maneira pela qual você e os demais colegas, eu, qualquer sujeito, vai ter a finalidade, né, o propósito de reconhecer o elo da sua família, o contexto da sua família pela qual você faz parte. Um exemplo, eu faço parte de um cenário de família de natureza, por exemplo, ampla, restrita, super ampla, tá? É uma questão doutrinária, não é nada de, não está na lei, tá? É só são informações que eu vou passar aqui para vocês de uma forma didática. Essa é a palavra que eu queria me lembrar, por isso que eu estava olhando muito pro teto. Qual é a palavra? Didática, tá? Mas é importante que vocês reconheçam, porque vai ter a importância, vai servir para os próximos estudos, principalmente da guarda, das relações de parentesco, porque tudo está entrelaçado, tá? Pois bem, vamos lá. Nós temos três objetos, nós temos três conteúdos, tá? Nós temos três ambientes. O ambiente chamado super amplo, ou amplíssimo. Aí no teu material está escrito amplíssimo, né? É a mesma coisa. Amplíssimo ou super amplo, é a mesma coisa, tá? Professor, você pode até escrever aí do lado super amplo, que é a mesma coisa. A minha família é considerada super ampla quando eu tenho o quê, gente? Quando eu envolvo, aceito a presença de determinados sujeitos, parentes ou não, convivendo naquele mesmo recinto familiar. Não entendi, professor, vou repetir. A tua família é considerada super ampla quando você simplesmente está convivendo com parentes teus, quer sejam consanguíneos ou não consanguíneos. Não se preocupa que nós vamos ter uma aula sobre isso, tá? Que é o capítulo 2. Não vou falar isso agora. Mas também tu podes conviver com estranhos, juntamente com teus parentes. Exemplo, professor? Claro. Eu convivo na minha família com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos e também reside junto comigo a minha tia e também alguns caseiros, empregados. Eles fazem parte daquele meu contexto de convivência. Eles convivem comigo, tá? Eles residem naquele meu ambiente familiar. Detalhe, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, não é de uma forma esporádica, tá? Meu povo e minha pova, é de uma forma contínua. Olha a pegadinha do malandro aí, que você já está notando. Eu estou levando em consideração que essas relações não são esporádicas, ou seja, provisórias. Não! Elas são duradouras, contínuas, cotidianas. Não é? Eu acho que alguém aqui de vocês deve, de repente, apresentar no recinto familiar de vocês, no ambiente familiar, a convivência, de repente, de alguma doméstica, de alguma babá, de algum empregado, que faz parte daquele elo.
que não simplesmente somente realiza sua atividade laboral nos seios do direito do trabalho, mas também acaba se tornando um elo, um membro daquela família. Então aí você está sob a influência de uma interpretação de um raciocínio super amplo. Tudo bem? Então essa tua família, ela é super ampla nesse aspecto doutrinário, porque você aceita a intromissão de estranhos que não necessariamente são teus parentes que vão estabelecer um elo de convivência dentro daquele ambiente, daquele recinto familiar. Tranquilo? O sentido super amplo, tá? Então, parentes ou não, todos convivendo naquele recinto, de forma contínua, não é de forma esporádica. Muito embora eu não posso também mentir aos senhores que tem doutrinadores que defendem que naquele determinado curto intervalo de tempo, por exemplo, que aquele empregado estiver prestando seu auxílio material, seu auxílio trabalhista, não deixa de ser considerado uma família super ampla. Tem doutrinadores que defendem dessa tese. Mas tem outros, a grande maioria, que defende que deve ser uma relação contínua, inclusive o estabelecimento de uma residência com ânimo definitivo de permanência. Tudo bem? Só para vocês não esquecerem dessa diferença, tá? A majoritária defende residência com ânimo definitivo. Outra ala defende que, enquanto eu estiver estabelecendo minha relação de natureza laboral, naquele curto intervalo de tempo, eu também estabeleço ali uma relação familiar. Mas o que deve preponderar é a majoritária, com residência com ânimo definitivo, de natureza contínua, tá bom? Não esqueçam disso. Sentido lato. Outro sentido. Bom, o lato, gente, é quando eu retiro os estranhos. Eu somente vou estabelecer convivência com meus parentes, consanguíneos ou não consanguíneos, tá? Então, a minha família, professor, ela é considerada lato quando eu somente estabeleço relação de convivência com meus parentes propriamente ditos. Quando eu falar parentes propriamente ditos, consanguíneos ou não, mas que são meus parentes. Exemplo, eu convivo com a minha tia, com meu pai, com meu filho, naquele elo familiar, né? A minha tia, que é uma parenta, mas que é colateral, tá? Eu também convivo com meu cunhado, ele mora também, ele reside lá na minha residência. O cunhado, ele não é de sangue teu parente, mas ele é teu parente, tá? Chamados afins. Nós vamos estudar isso logo logo, próximo capítulo, tá? Tudo bem? Então essa galera aí, parentes de sangue ou não, se convive no mesmo recinto, são elementos que compõem o chamado sentido amplo de família, que vão estabelecer esse elo de convivência, tá bom? E, finalmente, o sentido restrito. O sentido restrito é a velha nomenclatura, é o velho conceito de família, que a gente já está acostumado, só que atualmente está praticamente em desuso. Praticamente não, já está em desuso. Eu digo praticamente porque o código ainda insiste em apresentar por expresso, né? Enfim, vamos esperar as atualizações futuras. O sentido restrito, queridos, é a eleição de uma entidade que vai ser formalizada, no caso o casamento, por exemplo, ou a união estável, e que desta relação tem o fruto do relacionamento dessa relação o surgimento da prole. Então, o que interessa para o sentido restrito é o laço conjugal ou convivencial e a prole propriamente dita. A natureza restrita envolve essa relação entre ascendentes e descendentes e só. O famoso sistema pais e filhos, tá? Eu digo tradicional por quê? Porque atualmente tu sabes que não necessariamente a prole é um elemento de suma importância, de necessidade. Faz parte de um planejamento, mas não é mais o elemento primordial como até então era. Tu
Tu te lembras que tu já viste agora comigo aquela natureza da procriação que surge lá na Idade Média, né? A Idade Média tinha essa vertente, assimilou essa vertente, tá? Então, o sentido restrito também não pode ser descartado. Ele ainda é uma realidade, tá? Só que o que interessa para o sentido restrito é a presença dos pais com a sua prole. Só que tem um detalhe, não necessariamente ambos os pais. Pode ser um deles somente com a sua prole, tá? É isso que eu quero que vocês não esqueçam nunca. Até porque nós temos a chamada entidade monoparental, que logo logo eu vou explicar com mais detalhes. Ah, professor, tem que ter ambos os pais, papai e mamãe? Não. Um deles, com a sua prole, é o suficiente. Tá? Até porque a Constituição vigente, ela defende esta nova entidade, que logo logo nós vamos conhecer com mais detalhes. Tá? Uma coisa eu te informo antes de finalizar o nosso encontro. É o X da questão, tá? Peraí, antes de falar, deixa eu responder aqui a pergunta da Lorena. Professor, a família com filhos adotivos pode ser classificada como restrita? Exatamente. A família com filhos adotivos, ela é restrita sim, Lorena. Sabe por quê? Porque depois que os filhos passaram a ser reconhecidos como filhos, melhor dizendo, depois que os adotivos passaram a ser reconhecidos como filhos, a legitimidade a gente não pode mais fugir dessa regra, né? A adoção, ela foi muito bem aceita pela nossa vigente Constituição, porque ela igualou os filhos meramente legítimos, frutos do casamento, de uma relação consanguínea, com aqueles filhos oriundos de uma família substituta, tá? Essa tua pergunta é importante, né? Por quê? Porque eu tô agora trazendo os reflexos de uma família substituta. E agora eu tenho que igualar os biológicos com aqueles oriundos da legislação, que são os adotivos. Resumo da ópera: todos são legítimos, todos são filhos, portanto, são direcionados para o sentido restrito. Claro que no caso dos adotivos, como já havia mencionado para você e para os demais, eu preciso do fortalecimento do trânsito julgado, né? Eu preciso da sacramentação da família substituta. Mas depois que for transitado o julgado, eu reconheço os adotivos como legítimos. E aí, resumo da ópera, fazem parte, têm os mesmos reflexos, têm as mesmas garantias comparado aos filhos biológicos. Todos são filhos. Não existe mais nenhuma acepção, como até então existia, né? Os espúrios, os adulterinos, os incestuosos, que nomenclaturas ridículas, gente. Mas isso era aceita no Código de 16, que a gente dividia, né? Quem era quem. Hoje não. Hoje todos são legítimos. Tá, Lorena? Então, eles também fazem parte do contexto do sentido restrito. Tá certo? Eu queria, antes de fechar nossa aula, falta só 2 minutinhos, mas não se preocupe. É rapidinho, só uma pincelada aqui. Ei, não esqueçam, vou até falar com bem tranquilidade. Essas relações, esses sentidos, eles não podem ser analisados de forma isolada. Eles sofrem mutações, tá, gente? Traduza, professor, eu vou ficar mais claro possível para vocês. Eu posso mudar de relações. Vou dar o exemplo aqui da colega. Um filho adotivo, ele passou a ser considerado filho legítimo depois da adoção. Ótimo, beleza. Ele faz parte do contexto restrito. Mas amanhã, posteriormente, ele vai querer constituir uma nova família. Ele vai querer formalizar uma nova relação. Ele pode mudar de categoria. Ele pode sair de um elemento de um contexto restrito e amanhã adentrar, por exemplo, no contexto amplo, porque ele vai casar, ou de repente constituir uma união estável. De repente ele pode aceitar conviver juntamente dentro do seu interior, do seu recinto, a sua sogra, seu tio, um outro parente. Olha só como a gente mudou.
No passado, eu estava sobre os efeitos de um contexto restrito. E no presente, agora, eu estou sobre o efeito de um contexto amplo do seio familiar. Aí amanhã eu posso estar até no mais amplo ainda, no super amplo, porque eu posso querer contratar algum profissional, uma babá, né, um caseiro, que também vai estabelecer uma residência para comigo, o ânimo definitivo. Você entendeu? Onde eu quero chegar? Essas relações, elas podem tranquilamente sofrer mudanças. Você pode tranquilamente ficar à vontade para permutar, para mudar de categoria, tá bom? Não esquece disso. Elas não são estanques. Ah, porque eu só estou no sentido restrito, amanhã. Não, amanhã você pode mudar de categoria. Você pode ir para um outro contexto familiar muito mais amplo. Ou de repente você pode até regredir nesse cenário de pandemia. Eu até comentei isso com a turma A e comento com vocês. Nesse cenário de pandemia, teve gente que voltou para o sentido restrito. Você leu? Você acompanhou no jornal, no noticiários? Alguns casais que tiveram que se separar. Eu falo a palavra separar, não é o sentido de finalizar a separação dos corpos. Eles tiveram que se ausentar do lar em virtude da situação de risco, né? Alguns voltaram para a residência dos seus pais. Olha aí o sentido restrito. E até então eles estavam num sentido amplo, tá? Você tá me fazendo entender? Vai depender muito do cenário que você está fazendo parte, do contexto, tá? Isso daí é muito relativo. Hoje eu estou numa análise restrita, mas amanhã eu posso estar numa análise muito ampla ou vice-versa. Vai depender da realidade pela qual estou fazendo parte, tá? Ei, você que está me olhando, tudo ok? Very good. Foi legal, gente. Tudo tranquilo. Alguma crise interplanetária? Alguma dúvida, tá? Foi legal mesmo? Foi bacana, tá? Peço desculpa, porque infelizmente já passei 2 minutinhos do meu horário. Na turma A eu passei 7 minutos, porque quando eu falo me empolgo, tá? Espero que tenham gostado do nosso encontro inaugural, da aula, né? Não digo encontro inaugural, mas da aula inaugural sim, né? Em termos de conteúdo, né? E daqui para frente vai ser assim, tá, gente? A nossa aula vai ser diálogo, conversa, brincadeiras à parte, tá? Pra gente se descontrair um pouquinho. E enfim, tá bom? Qualquer crise interplanetária, coloquem as dúvidas de vocês lá no fórum de dúvidas, por favor. Eu criei com todo o carinho do coração. Deixa eu fazer um coração aqui, com todo o carinho do coração para vocês. Criei um chat, vocês já viram lá. Postem as informações. Se vocês quiserem me esculhambar também podem colocar lá, não tem problema. Que eu vou depois ler. Aí eu vou dar nota zero para você, tô brincando, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem postar lá, tá bom? E aí vocês fiquem à vontade. A aula vai ficar salva aqui na plataforma, né? Depois, se vocês quiserem rever. E aí, qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição. E vamos ver onde é que a gente parou, né? A gente parou no item número 2. Quinta-feira, se Deus quiser, já dizia o Chaves, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a gente vai estar aqui. E a gente vai dar continuidade a esse capítulo, tá bom? E aí eu quero que vocês façam já esse dever de casa, de depois lerem o artigo 229 da Constituição, 227, acho que eu até já pedi para vocês, né? Só leio de novo, só para fortalecer, tá bom? Mas desde já, meu muito obrigado. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem e na quinta-feira a gente está aqui, se Deus quiser, tá bom? Um abraço para todos. Muito obrigado aos que compareceram. Aqueles que não compareceram também eu vou entender. Às vezes pode ser algum problema de sinal. Enfim, tá bom? Até quinta-feira, meus queridos. A nossa reunião está encerrada. Muito obrigado.